O Brasileirão 2025 já está na reta final e continua pegando fogo. E é por isso que hoje nós estamos aqui para simular essa reta final de Campeonato Brasileiro. Quem será o campeão? Quem vai cair? Quem leva as vagas para Libertadores? É o que a gente vai descobrir a partir de agora, simulando todos os jogos restantes. E nós já vamos começar pelos jogos atrasados de rodadas anteriores que ainda não foram realizados. Já vamos começar por Flamengo e Sport na Ilha do Retiro. Vai acontecer nesse sábado, data FIFA, jogo atrasado pela rodada número 12. Cara, que o Flamengo tem que ganhar se ele quiser buscar o título. 1x0 pro Flamengo, porque nós só vamos botar 1x0, nós não vamos botar pela cara. Santos e Palmeiras também nesse fim de semana na Vila Belmiro. Tem que ver o Santos jogando em casa. É um jogo que eu não duvido do Palmeiras acabar dando uma pipocada, porque tá sem alguns jogadores por causa da própria data FIFA. Mas eu ainda acho que se o Palmeiras continuar com essa mentalidade de querendo vencer o campeonato, ele tem que vencer. Então vamos colocar aqui vitória do Palmeiras. Já na 16ª rodada nós teríamos e não tivemos, então nós teremos na quarta-feira, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, Atlético Mineiro e Fortaleza na Arena MRV. Aqui o Atlético, na minha visão, ganha. Eu quero saber onde o time do Atlético vai ficar. Será que consegue uma vaga na Libertadores? Com isso, acho que a gente já termina a grande parte dos jogos atrasados e nós podemos ir para os jogos da próxima rodada, da 34ª rodada, começando por Clássico Carioca, começando por Flamengo e Vasco. Não, Flamengo e Vasco não, falei Clássico Carioca, me confundi. Fluminense e Flamengo aqui, mesmo com o Fluminense jogando em casa, entre aspas, o Fluminense vive uma fase pior que a do Flamengo, obviamente. O Flamengo tem um elenco mais qualificado, o Flamengo almeja coisas mais grandes, o Flamengo precisa mais desse resultado, e é por isso que eu acho que o Flamengo vai vencer o Fluminense. Outro clássico dessa próxima rodada é Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, e aqui, sinceramente, o Corinthians quer muito a vitória, obviamente. Dito isso, eu acho que, assim, é um jogo muito difícil. O São Paulo tá em uma má fase. Não que o Corinthians não esteja. Eu acho que é um jogo com cara de empate. Dois times em má fase na Arena MRV. Acho que 1x1. Eu vou botar 1x1 aqui. É porque acho que sai gol pros dois lados, mas fica no empate. É um bom resultado e daí ambos os times pontuam. Vitória e Bragantino, o jogo dos desesperados. Dois times que ainda podem cair. Mas eu acho que dentro do Nabi Abichedi, se bem que nem é no estádio Nabi Abichedi, porque eles estão reformando, né? No estádio, em um outro estádio, Bragança Paulista, eu acredito que o Vitória deva perder para o Bragantino, que deve voltar ali para parte de cima da tabela, lembrando que o Bragantino não está em boa fase. Grêmio e Vasco, meu time, Grêmio contra o Vasco na Arena do Grêmio, na nossa casa. O Grêmio, esse aqui eu tenho propriedade para falar, tanto de Grêmio quanto de Inter, porque eu conheço bastante dos dois times. O Grêmio vem num segundo turno muito bom comparado ao primeiro turno. O Arthur, meio-campista que voltou do Grêmio, aquele ex-Barcelona e próprio ex-Grêmio, que em 2017, campeão da Libertadores, ele ajeitou muito o time. O Carlos Vinícius, que chegou pro ataque, tá indo muito bem. E agora, nessa rodada, talvez a gente já volte com o William, pelo menos no banco de reservas. E também nós teremos algumas outras voltas no time. Acho que o Grêmio ganha do Vasco dentro da nossa casa. O Vasco que agora entrou em uma má fase. Ceará e Inter lá na arena, lá na casa do Ceará. Cara, difícil jogo, difícil de palpitar, por causa que são dois times que, como vocês podem ver aí na tabela, estão brigando contra o rebaixamento. O Ceará um pouco melhor, o Inter fora de casa, um Inter em má fase, um Inter com um clima ruim. A gente viu a fala do Ramon Dias, como isso está repercutindo. Ceará vai fazer promoção de ingresso pro jogo contra o Inter, para as mulheres, inclusive. Então, assim, é um jogo onde são dois times que estão mal, dois times que ainda querem se livrar do rebaixamento, embora o Ceará já esteja bem perto disso. E na casa do Ceará, lá eu acredito que o Ceará... Cara, se eu botar que o Ceará ganha, vamos chamar de clubista. Se eu botar que o Inter ganha, eu vou estar discordando de mim mesmo. Então eu posso botar um empate aqui, que eu acho que é um resultado justíssimo. Embora eu acho que o Ceará vai ganhar. Ah, quer saber? O Ceará ganha esse jogo, eu afirmo, e podem vir me cobrar depois, se não ganhar. Botafogo e Sport, nós vamos começar aqui. E aqui, pô, não tem discussão. Infelizmente o Sport, Botafogo vence e sobe para a 5ª colocação.
Santos e Mirassol na Vila Belmiro, Santos dentro da zona de rebaixamento, Santos precisando sair, contra um Mirassol que é muito poderoso, mas que fora de casa já é um pouco diferente, uma pressão muito grande para vencer do Santos, mas o Mirassol querendo garantir a sua vaga na Libertadores, o Botafogo tentando encostar. Cara, eu acho que é um jogo de empate, acho que o Santos não vai deixar o Mirassol vencer essa partida, mas eu também acredito que o Mirassol tem a capacidade de não perder para o Santos que tá muito mal, mas esse um pontinho já pode sim ajudar o Santos na briga contra o rebaixamento. Seguido disso, nós temos Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogo na Arena MRV, que é assim, o Atlético Mineiro vem ali, vai ser um time de meio de tabela, enquanto o Palmeiras precisa dessa vitória, assim como o Flamengo também precisa das suas vitórias, tá brigando pelo título, acho que o time alviverde ganha e segue na frente do Flamengo, pelo menos nessa próxima rodada. Bahia e Fortaleza, o Bahia vence o Fortaleza na casa baiana, por causa que, pô, se tu vai olhar, o Fortaleza dentro de casa é muito forte, inclusive empatou com o Grêmio, até porque o Grêmio tem um problema de jogar lá no Nordeste contra a Fortaleza e contra a Bahia, a gente nunca consegue ganhar, mas eu acho que o Bahia é favorito nesse jogo. Juventude e Cruzeiro, aqui não tem nem discussão, Juventude muito mal, praticamente rebaixado, acho que perde pro Cruzeiro, e enquanto isso eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários, que eu vou tomar uma água rapidinho. Bom, olha, o que eu espero. Assim, na verdade, a gente espera que o Flamengo continue na vice-colocação. O Cruzeiro, acabou o título pro Cruzeiro depois dessa rodada. Palmeiras ainda liderando, mas empatado em pontos com o Flamengo. Bragantino volta para parte de cima da tabela. O Inter e o Vitória e o Santos continuam sendo os principais candidatos a rebaixamento. O Grêmio já um pouco mais longe. E assim eu acho que pode ser essa rodada e acho que as minhas previsões são essas. Para a 35ª rodada, vamos ser mais objetivo agora. Flamengo e Red Bull Bragantino. Eu acho que o Flamengo vai vencer esse jogo 1-0 pro time do Flamengo, precisando da vitória. E aqui, Palmeiras e Fluminense. Fluminense uma má fase, querendo ou não, embora tenha dado uma melhorada dos últimos tempos. Dentro da casa do Palmeiras, aqui eu acho que não tem muita discussão, o Palmeiras ganha do Fluminense. Mirassol ganha do Ceará. E aqui é mais um dos jogos que é difícil palpitar. Falar do Inter é difícil, principalmente por ser um Inter que tá brigando na zona de rebaixamento, então qualquer resultado que eu botar aqui, principalmente vocês vendo que eu sou gremista, vocês vão achar que é clubismo, mas assim, esse é o jogo. Esse é o jogo do campeonato. Depende muito. Um desses dois times serão rebaixados na minha visão. E, cara, aqui é o jogo pra gente definir isso. Então sabe o que eu vou fazer? Vou deixar esse jogo pro final, porque eu considero que é um jogo muito importante. Fortaleza e Atlético Mineiro, eu acredito que dentro do Castelão o Fortaleza tá melhorando aos poucos, embora não vai conseguir escapar do rebaixamento, mas acredito que o empate. Botafogo e Grêmio, lá no Engenhão, Botafogo que não vem em boa fase, bem pelo contrário, tem muita gente que ainda tem a visão do Botafogo do ano passado, mas não é mais esse Botafogo que tá jogando hoje em dia. O Botafogo desse ano é bem fraco, uma desorganização tremenda. Mas eu também acho que o Grêmio não vai ganhar fora de casa, mas eu acho que o empate é bem provável. São Paulo e Juventude no Morumbi. Cara, é realmente no Morumbi ou na Vila Belmiro, por causa que o São Paulo vai jogar a reta final na Vila Belmiro. Não sei se esse jogo já é. Olha, o São Paulo. Cara, o Juventude querendo ainda sonhar com. Olha aí, Juventude a 3 pontos de se livrar do rebaixamento. Não duvidaria de um resultado ok, mas não acho que ganha. Acho que um empate pode ser um resultado bem provável para esse jogo. Cruzeiro e Corinthians, aqui eu acho que vai dar 1-0 pro Corinthians, porque 1-0 pro Cruzeiro, desculpa, porque o Cruzeiro veio uma baita fase e o Corinthians vai mal. Bahia e Vasco, um jogo muito equilibrado, mas eu acho que o Vasco vence o Bahia e sobe bastante na tabela e faz o Bahia dar uma caída. Esportes e Vitória. O Vitória precisa dessa vitória para continuar meio fora da briga contra o rebaixamento. Acho que vence o pior time do campeonato. Vitória empurra o Inter para a 16ª colocação e fica em 15º. Agora indo para a 36ª rodada, a antepenúltima rodada, nós temos Fluminense e São Paulo. E aqui é um jogo muito equilibrado, sem sombra de dúvidas. Mas eu acredito que não é tanto equilibrado, é que são os 7º e 8º divididos por 4 pontos. Mas dentro da casa do Fluminense, eu acredito que eles vão ter o favoritismo 1-0 pro time carioca. Corinthians e Botafogo. O Botafogo vai tropeçar aqui. Botafogo caindo posições e correndo risco de ficar fora da Libertadores aqui na nossa simulação. Corinthians subindo pra praia de cima da tabela e jogando o Vasco pra baixo.
Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Aqui eu acho que vai ser o ponto do Fortaleza, os 3 pontos do Fortaleza. Grêmio, meu time, contra o Palmeiras aqui não tem o que dizer. O Palmeiras vai golear o Grêmio, muito provavelmente. Mas eu vou deixar 1-0, até porque o Grêmio costuma complicar um pouco a vida do Palmeiras. Então, assim, mesmo com times fracos, às vezes a gente consegue bater de frente. Mas acho que o Palmeiras ainda ganha. Ceará e Cruzeiro na casa do Ceará. Jogo que não importa pra nenhum dos dois times, pra falar a verdade, os dois já estão mais ou menos ali. De férias, 1-1 vai ser o resultado. Vasco. O Vasco vai ganhar do Internacional. Cara, o Vasco vai ganhar do Internacional no São Januário. Vasco no São Januário, querendo sonhar com uma vaga em Libertadores. O Vasco, atenção, o Vasco sonhando com vaga em Libertadores, jogando dentro de casa. Acho que até lá o Vasco já vai estar dando uma melhorada. Depois vai ter Copa do Brasil, é verdade, mas eu acredito que o Vasco ganha esse jogo contra o Inter, sim, e o Inter se afunda completamente, principalmente porque o Santos ganha do Sport e agora Inter e Santos estão empatados em pontos com 37. Eu tô tentando não ser clubista, me desculpe se eu estiver sendo. Quero o seu comentário aí. Qual seria o seu palpite? Quem você acha que vai cair? Se vai cair Inter, se vai cair Santos, ou se vai cair o próprio Vitória, que aqui na simulação tá um ponto à frente. Agora, Atlético Mineiro e Flamengo, um jogo onde o Flamengo precisa vencer. 1-0 pro Flamengo. Vitória e Mirassol. Vejamos bem. O Vitória tá mal, o Vitória ainda tenta se livrar do rebaixamento e acho que vai, hein, pela nossa simulação, mas o Mirassol vai ganhar. O Mirassol para basicamente cravar, eu estou na Libertadores. Praticamente não, cravar que está na Libertadores pelos meus cálculos rápidos aqui. Agora, Juventude ganha do Bahia não, quer dizer, Juventude perde para o Bahia, que mesmo dentro do Alfredo Jaconi, e assim as chances da Juventude de escapar são mínimas. O Flamengo vai vencer do Ceará. O Palmeiras vai vencer o Vitória. O Bragantino vai ficar. Eu botei 1 ali, então eu já vou botar 2. Vou botar 1-1, família. 1-1 contra o Atlético Mineiro. O Grêmio, na penúltima rodada, dentro de casa, vence o Fluminense. O Fortaleza, nessa penúltima rodada, o Fortaleza ainda sonhando alguma coisa. O Fortaleza vai vencer o Corinthians. É muito jogo que o Corinthians perde. O Corinthians já não brigando por mais nada, vai ficar na Sul-Americana mesmo. Ele vai perder o Corinthians. Vasco e Mirassol, eu diria um empate, coisa que não faz diferença, porque o Mirassol já vai estar na Libertadores mesmo, já não vai estar brigando tão forte pela terceira colocação. Então acho que o Vasco ainda vai querer tentar classificar para Libertadores, embora seja difícil. Um 8º colocado ainda pode servir. Então 1-1 esse resultado. E São Paulo e Inter. Caraca, ai, meu Deus, vai cair muita responsabilidade aqui, por causa que o Santos vai ganhar o seu jogo. Só que aqui, cara, é o jogo que o Colorado vai ganhar. O Inter tem que ganhar algum jogo, né? Não, é impossível que o time não ganhe. Só que o problema é que o Santos, na minha visão, também vai ganhar o seu jogo. Vamos, tá? Então acho que é um jogo que o Inter ganha, mas também é um jogo que daria muito bem pro Inter perder. Cruzeiro e Botafogo, eu boto vitória do Cruzeiro. Bahia e Sport, Bahia vence o Sport, pobre Sport, inclusive, não vai somar ponto, ao que tudo indica. E o Santos vai vencer também, então 40-40, empurra o Vitória com 38 pontos pra zona do rebaixamento. Lembrando que a gente ainda vai fazer o jogo entre Inter e Santos, que pode definir muita coisa, mas por enquanto Vitória sendo rebaixado, isso realmente pode acontecer. É um cenário provável, querendo ou não, embora seria um cenário bem sem graça se tiver um time que nem a Vitória, que acabando sendo rebaixado e dos dois gigantes ficando. Mas a gente já vai pra última rodada agora. E Fluminense e Bahia, cara, 1-0 pro Fluminense é o meu resultado. Corinthians e Juventude, 1-0 pro Juventude. No caso, vitória pro Juventude não, né? Pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro o quê? Pro Corinthians. Tô confundindo bastante, mas vocês estão vendo aí na tela. Mirassol e Flamengo. Cara, Mirassol e Flamengo no Maião. 1-0 para o Mirassol. Cara, não quero me explicar. Não quero. É um time sensacional. O Mirassol é um fenômeno. O Mirassol é uma potência no futebol brasileiro nesse ano. Dentro de casa é um absurdo. Venceu o Palmeiras na última rodada. O Mirassol ganha do Flamengo, tá? O Mirassol ganha do Palmeiras e vai ganhar do Flamengo.
nessa última rodada. O que não só pode, como vai complicar o título do Flamengo, que será impossível e o Palmeiras vai ser campeão, porque mesmo que perca, o Palmeiras seria campeão aqui. Mas eu acho que não vai acontecer, o Palmeiras vence o Ceará e o Palmeiras é o campeão brasileiro 2025, seu 13º título de campeonato nacional depois de 2023, onde conquistou o 12º. Vou deixar o jogo do Inter pro lado aqui rapidinho. Botafogo vence o Fortaleza rebaixado, gente. Santos e Cruzeiro eu vou pular. Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco ganha do Atlético Mineiro. Vitória. Família, é muito isso aqui. O Vitória vence. O Vitória irá vencer o São Paulo, porque o São Paulo não quer mais nada da vida, tá ali na 11ª colocação, não vai muito provavelmente sair dali. O Grêmio e o Sport, cara, o Grêmio é a cara de dar uma pipocada aqui, tá? 1x0 pro Sport, não tô sendo clubista, claramente. 1x0 pro Sport, é a cara do Grêmio pipocar aqui. Então ficou o, cara, jogo Santos e Cruzeiro. Vamos lá, jogo decisivo pro campeonato. Acho que um empate dentro da Vila Belmiro, gente, por causa que vou botar 1x1 aqui por causa 1x1. E Inter e Bragantino dentro de casa, o Inter precisando da vitória pra se safar do rebaixamento. Eu acho que o Inter cara, aqui o Inter pode estar rebaixado já se o Santos ganhar, né, na outra partida contra o Inter, que a gente vai fazer por último. Mas o que nós já temos definido antes de definir esse finalzinho: Palmeiras, primeiro colocado, Flamengo em segundo, Cruzeiro, terceiro, Mirassol, quarto, Bahia em quinto, Botafogo em sexto, Fluminense em sétimo, Vasco em oitavo, nono, Corinthians, 10º, Atlético Mineiro, 11º, São Paulo com 47 pontos, seguido do Grêmio com a mesma pontuação, Bragantino com 46 pontos. Que mais? Bragantino com 46 pontos, Bragantino em má fase. E um Bragantino que não vai, na minha visão, vencer o Inter. Então, 1x1 é o meu resultado para esse jogo. E com isso, a zona do rebaixamento fica uma loucura. O Vitória, por enquanto, sendo rebaixado. Por enquanto, não, né? Na verdade, não por enquanto, por causa que o Vitória não tem jogo atrasado aqui. Eu acho que, então, o Santos vai ganhar do Inter. O Inter vai passar muito perto do rebaixamento, mas não será rebaixado, é o que deu na nossa simulação. Mas, assim, tem muita coisa que pode mudar. Eu não duvido do Inter perder pro Bragantino, assim como eu não duvido do Inter perder pro Ceará, que eu botei empate, se eu não me engano, né? Cadê? Não, botei vitória do Ceará. Não. Então eu acho que assim, o Inter não cai, o Santos também não cai, os dois gigantes permanecem, mas pro Vitória arrancar uma vitória em um jogo, arrancar um empate serve, um empate pro Vitória, vamos ver os jogos que o Vitória tem antes, um empate pro Vitória, sei lá, contra o Palmeiras vai rolar empate, um empate contra o Mirassol dentro de casa, ou eita preula, desaprendi a falar. Ou o empate contra o Bragantino. Cara, o empate contra o Bragantino é muito possível. Eu não tinha avançado por esse lado. Olha, eu vou deixar assim pra não me chamarem de clubista, mas eu não duvidaria desse resultado aqui, 1x1. E daí o Internacional cai, o Vitória fica em 16º e fica assim o Corinthians. Então assim, eu acho que talvez essa seria a minha tabela. A gente teria simulado tudo isso aqui teria acontecido. Eu quero saber pra você o que acontece, quem será o campeão, quem serão os rebaixados, vai cair algum gigante mesmo ou não. Deixa o like no vídeo se você assistiu até aqui. Mas como vão me cobrar por dizer que eu vou estar sendo clubista, então eu vou colocar aqui vitória do Bragantino. Muito obrigado por assistir, até a próxima. E o Inter vai cair, vamos, até a próxima, se inscreve para acompanhar mais conteúdo de futebol, e como eu vou deixar assim mesmo, vou tentar não ser clubista e acho que o Internacional então não vai cair. Valeu, até a próxima!